tempo também trabalhando com isso, né? E ela vai hoje nos mostrar aqui, né, um pouco das posições políticas, né? Porque na realidade tem um cenário, né, político da época e nesse nível ele tinha posições políticas bem definidas, né? Então, eu agradeço a sua colaboração aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite que me foi formulado para estar hoje nesse evento, professor Marchetti, senhor que estou coordenando este seminário. A minha fala em torno de posições políticas de Fritz Miller e de Sterling em Blumenau, mais precisamente eu vou me deter mais também em Blumenau, nós podemos passar. A história do Fritz Miller se confunde com a história de Blumenau. Na realidade, ele foi um pioneiro. Ele chega aqui em 1872, tudo por fazer. Ele foi um desbravador, lutou contra a austeridade da natureza, que tanto o impressionava, mas também o desafiava. Pode passar? Como ele veio para o Brasil? De que forma? Um ponto crucial para decidir a vida no Brasil, além da floresta, da natureza que o encantava, que tinha um interesse muito grande, que ele poderia ter ido ao Chile, que ele estava endurecido, foi justamente a presença do Dr. Blumenau. Havia uma relação de amizade muito grande entre o tio Hermann Blumenau, Tromsdorf, e o Dr. Blumenau. Essa amizade durou 40 anos. Por quê? O doutor Blumenau, quando ainda estava na sua fase de aprendiz na farmácia, ele esteve muito tempo na farmácia de Tromsdorf. E ali ele vai, então, desenvolver uma amizade que extrapola o aprendizado. E nesse interim, Fritz Miller frequentava essa farmácia. E ele, ao chegar ao Brasil, ele veio acompanhado da Caroline, a sua esposa, como já foi mencionado. O casamento foi quase que uma exigência para que ele pudesse vir para cá e fazer também que a Carolina fosse respeitada como uma esposa do Fritz Miller. Veio já com uma filha bebê, foi a única que resistiu à viagem de outras crianças que estavam nesse navio, com o irmão August, que eu acho que deve ser mais explorado. August tem uma presença muito grande, isso nós vamos encontrar no material sobre Kulturverein, onde as palestras, as programações que eram feitas nessa instituição têm uma discussão muito grande em relação à natureza, à mata. E Fritz Miller também fazia suas palestras e veio acompanhado da Frederica, Augusta Frederica, que nós pouco falamos dela. E aqui eu tenho um trecho pequeno de uma carta que ele manda para a irmã, onde ele diz que logo no dia seguinte, nós dois irmãos fomos acompanhados por F, que é o Salent, para ver as nossas colônias compradas, as quais se situavam antes nas terras que seriam distribuídas gratuitamente. E ele foi um dos únicos que comprou as terras, juntamente com o irmão August, e achamos que as terras do nosso agrado, e já no outro dia tomamos posse. Então, pode ser. Aqui nós temos o barracão dos imigrantes, diz ele, também uma carta para a irmã, a satisfação é muito grande. Sabendo-se que tudo saiu do trabalho das próprias mãos, me sinto aqui tão bem que só saio para buscar os alimentos nas costas. Então, a dedicação que ele tinha no trabalho de um colono, esquecendo a sua parte de fazer exploração com o uso do microscópio. Rosinha, certamente você não pode entender como a gente pode ser feliz vivendo nessas condições precárias. Terra de chão batido, num barracão muito simples, mas ele se sentia feliz nessa sua simplicidade. Não sabemos como a dona Carolina se sentia, né?
se tivesse visto como se apresentava o lugar escolhido por nós para formar lá, e como está agora, depois de apenas alguns meses, então se percebe a sua satisfação. Então, esse é o nosso Fritz Miller em Blumenau nos primeiros 4 anos. E temos agora a transferência dele para o Desterro. Por que o Desterro para Fritz Miller? Eu sempre tenho comigo que Fritz Miller é o que é, porque ele veio para o Desterro. Porque aqui ele se encontra. E ele, então, em 1856, a Assembleia, numa das idas do Dr. Blumenau ao Desterro, o Coutinho, então, pergunta se havia algumas pessoas interessadas em lecionar no liceu que estava prestes a ser aberto. E por sugestão do Dr. Blumenau. Por que sugestão? Muitos comentam que o Dr. Blumenau devia ter-se livre de Fritz Miller, mas a realidade eles mostra muito o contrário. Nós temos depoimentos de Fritz Miller numa correspondência de 1852, era bem recente. O Fritz Miller estava há pouco tempo na colônia Blumenau, e ele defende o Dr. Blumenau de um ataque de um recém-chegado imigrante que o acusa de estar explorando os colonos, que vendia os produtos por preços altos. Então, o Fritz Miller é um grande defensor e vai, através de correspondência, isso está sendo publicado na época, e hoje está sendo traduzido, e nós temos acesso a estas informações que até então não estavam dentro do alcance do pesquisador. Então, por sugestão, ele oferece o cargo para professores de matemática do liceu e juntamente com o professor Becker. Aí o que diz o nosso Fritz Miller? Primeiro, vacilei, mas resolvi vir ao Desterro para ver de perto. E aí veio o encantamento. Perto do mar, as oportunidades de dar sequência àquilo que ele já vinha fazendo lá na época de Graswald. E após muitas dúvidas, se queria trocar o machado e a enxada pela pena, resolvi aceitar, com a expectativa de poder desfrutar do mar para as minhas pesquisas nas minhas horas vagas. E aqui nós temos, então, no Desterro ele vai viver os seus momentos, como ele mesmo nos diz. Estudamos crustáceos, os moluscos, e esse estudo lhe rendeu respeito entre os mais renomados cientistas do seu tempo. E aqui eu tenho os 13 personagens que fizeram a diferença de Fritz Miller. O Dr. Blumenau, onde Fritz viveu seus anos de vida. Charles Darwin, qual deu toda essa repercussão a Fritz Miller. E, naturalmente, a marca está ali registrada. Posições políticas. 2 pontos de vista que Ana também refletiu ali para nós, que foram cruciais para Fritz Miller se manifestar diante das suas convicções, também para se defender, para também manifestar as suas ideias. Filho de uma família de pastores, o pai, o avô, o bisavô, entre eles um bispo protestante. A época era um protestantismo muito rígido, não quer dizer que hoje, mas os tempos mudam. Criado dentro desse espírito da época, ele havia renunciado à religião, o que provocou uma crise familiar muito grande. O irmão August, que estava fazendo teologia, também passa a ser um adepto da nova daquele momento político e histórico em que Fritz Miller estava também participando das organizações inspiradas em ideais socialistas. Ele foi um militante político no Partido Democrático, diante da Revolução de 1848. Ele fazia parte de fóruns organizados por estudantes
fazia parte do grupo das Luzes, comunidades livres, religiosas, de livres pensadores. Fritz Miller era um homem de temperamento forte, um crítico, formador de opinião, difícil de se fazer entender, muitas vezes. Envolveu-se em discussões, em contendas de todos os tipos, em vários ambientes. Se envolveu disposto a debater e a enfrentar a obscuridade da época, e para ele era bastante difícil lidar com aquelas situações. E nós temos no Desterro um conflito mais na área religiosa e, ao mesmo tempo, nos faz ver que ele se dizia agnóstico, ateu, porém, nesse momento se percebe que ele respeitava muito as religiões, mas, ao mesmo tempo, ele também queria fazer a defesa daqueles que, no seu olhar, não estava sendo justo. Então, no Desterro, ele lutou contra o ensino laico, como nós já ouvimos nesses debates, a qualidade de combater a intolerância religiosa. Ele envolveu-se num episódio que foi comentado pela imprensa desterrense, onde ele responde, ele acusa, ele se envolve muito com o eminente letrado da época, que era o arcebispo Joaquim Gomes de Oliveira Paz, um religioso que fez fama na tribuna. Ele era muito inflamado nos seus discursos. O mesmo que nós tínhamos em Blumenau, que era o padre José Maria Iacob, que era católico. Inflamado nos seus discursos e também tinha o olhar contra o protestantismo vigente na nossa colônia. E por quê? Só volta um pouquinho. Porque havia falecido um protestante, e antes do seu falecimento, aliás, o padre Paiva estava tentando converter-se ao catolicismo. E Fritz Miller, então, ao saber desse episódio, ele, então, critica. E, num dos seus artigos, no jornal, ele comenta: já não podemos morrer em paz. Nós, outros protestantes, agora ele é protestante, então ele tem um olhar bem interessante em torno do que é o ser ateu. Iniciou-se, então, essa troca de palavras na imprensa entre Paiva e Fritz Miller, que é muito interessante verificar essa contestação. Ele também enfrentou diversos dissabores promovidos por questões políticas, religiosas, notas em jornais, os afastamentos da sala de aula, que ele era um funcionário público, mas foi demitido no período dos jesuítas retornando, destruindo seu jardim, fazendo toda aquela compra que foi feita, como nós vimos, os aparelhos feitos pelo Coutinho, agora sendo vendidos por um preço de bagatela. Então, tudo isso o incomodava. E ele não via mais uma situação de permanecer no Desterro. Então, inicia-se uma nova fase. Podemos? Então, nós temos os enfrentamentos que foi de 1867 ao 1897, nós temos o retorno de Fritz Miller. E agora, como é que é o cotidiano de Fritz Miller em Blumenau? Ele esteve sempre ligado às ações voltadas à comunidade, no crescimento socioeconômico, cultural, naturalmente em relação à natureza. Ele ajudou a fundar associações relacionadas também ao desenvolvimento técnico e também o Culto Verano, em 1882, quem foi presidente do Culto Verano. Ele também ocupou os cargos de juiz de paz, professor na escola Neuschule, ocupou o cargo de subdelegado de polícia. Se eu disse que ele é radical, então imagine como ele era. Delegado literário,
coordenador pedagógico do município e também pesquisador viajante. Pode ser? Então, dizia ele que sem liberdade não há verdade nem virtude. Em 1869, ele trouxe para os associados do culto verário um tema que estava muito ligado às suas convicções, que tinha aquela, lá na sua juventude, do homem livre. E ele trouxe, então, a ideologia e aspirações das comunidades livres. E nessa palestra, ele vai falar de quê? De liberdade. Liberdade do pensar, a liberdade do agir, a ética. Em todos os sentidos, ele sempre prima liberdade. E nesta sua palestra, que ele está publicado no Cologne Zeitung, de 1869, que recentemente ela foi traduzida pela senhora Brigitte, nós temos, assim, um conhecimento do quanto essa palestra atingiu os próprios associados. E isso vai gerar uma situação desagradável a partir dessa sua palestra. Então, veja, em 1869, Blumenau estava retornando para a colônia. Ele esteve ausente durante 5 anos e ele agora está retornando. O que era a liberdade para Fritzmiller? Liberdade era essa verdadeira ordem de homem livre de todas as áreas da situação humana. Não apenas a liberdade individual, não apenas a liberdade civil, como também a liberdade espiritual, moral. Um homem que necessita, quando estiver bem, a desenvolver geralmente os germes dormentes. Sempre que eu tiver de dizer a verdade, hei de dizer a verdade. E isso era a palavra de ordem dele. Apesar de ser um contestador lá na Europa em relação à política europeia, no Brasil, ele é um ardoroso defensor do Pedro II. Ele julgava a monarquia brasileira liberal. Por intrigas políticas, ele envolveu-se em questões que o levaram a manifestar-se na imprensa. Pela sua manifestação do que ele escrevia na defesa do imperador. Por quê? Nós já estávamos quase que vivenciando o período da República. E nos anos 90, o Miller se envolve na política blumenauense. Ele não estava afiliado a nenhum partido político, porém ele expressava em público, pela imprensa, o seu descontentamento com as injustiças que vinham acontecendo. Nos jornais Blumenau Zeitung e O Imigrante, entravam em plano os ataques pessoais e violentas polêmicas. Por quê? Em 1880, nós tivemos a grande enchente em Blumenau. O Fritzmiller fazia parte, ele era o presidente da comissão da organização dessas cheias para distribuir os recursos. E como nós vemos que isso não acontece mais, né, os recursos eram desviados, ele não era consultado para onde tinha ido, e ele começa, então, a fazer essas denúncias. E as pessoas envolvidas, normalmente, faziam parte da esfera governamental. E isso vai gerar, então, uma série de atritos que vai contribuir para a demissão de Fritzmiller. Não foi porque o Fritzmiller não estava mais lecionando, porque não, foram questões políticas. E elas vão nascer muito em Blumenau. Tempos depois, ele abandona os amigos, porque ele era do Partido Liberal, né? Aliás, do Conservador, que era o Império ainda,
E ele aparece escrevendo no jornal Imigrante. E ele representa agora a corrente liberal. Vamos à frente. E os reflexos da proclamação da República, nós não tínhamos na nossa cidade, nossa colônia na época, agora município, partidos políticos, eram liberais ou eram conservadores. E agora nós vamos ter o nascimento de um partido político que é republicano, mas não se esqueça que nós tínhamos o Fritz Miller e o seu grupo, que eram defensores do Império. Inclusive, nós tivemos um no Sarqueiro que dizia: se o imperador realmente não retornar ao governo, eu vou embora, vou para a Alemanha. E outros também se manifestavam nesse sentido, mas ninguém foi. Então, Fritz Miller, com a intenção de exortar a paz, porque é um clima tenso, ele publica um manifesto no Blumenau Salles. Novamente, ele vai ser mal interpretado. Sem citar nomes, ele usa palavras duras e, muitas vezes, com impropriedades que foram ocorridas, e ele estava fazendo as suas denúncias, e o resultado foi uma tormenta de insultos. Anônimos, ninguém assinava, e abateu-se sobre ele, então, umas críticas muito grandes, e para a época ele se sentiu muito atingido, mas também gerou muito ódio nas pessoas, se ele já não estava sendo visto com simpatia, e eles aqui. Então nós temos no Partido Republicano, que é fundado em Blumenau, os três personagens maiores. Nenhum da nossa cidade, da nossa região. Ercílio Pedro da Luz, desterrense. José Bonifácio da Cunha, baiano. Vitorino de Paula, desterrense, cearense. Então, estes personagens fundaram, um era médico, Bonifácio da Cunha, Ercílio Pedro da Luz, funcionário público, da Diretoria de Terras e Colonização. O Vitorino era engenheiro, ambos eram engenheiros, mas este era na distribuição de terras. Então, ele fazia ali a sua simpatia à comunidade. O Bonifácio da Cunha era baiano, casou-se com uma Schmidt e, naturalmente, aprendeu logo a língua. Por ser médico, também se transformou num personagem conhecido. E o Vitorino de Paula Ramos também trabalhava com acesso ao grande público. O que acontece? Nós temos agora o Partido Republicano, feito as eleições, venceu o Bonifácio da Cunha, o baiano, médico. De repente, nós temos agora a revolta da Armada. Nós temos um movimento político de instabilidade, porque Deodoro renuncia, Floriano assume indevidamente, porque, segundo a Constituição, deveria ser feita uma nova eleição. Mas Floriano não admite. E aqueles que não aceitavam, as províncias, que agora são os estados, seriam, então, punidas. De que forma? Tira-se o governador. Não havia ainda as eleições feitas para essa nova visão. No nosso estado, era o Lauro Miller. E o Lauro Miller era simpatizante do grupo dos republicanos da nossa região. Nessa instabilidade, com o Floriano assumindo na capital, quem estava governando, era o Miller. E, por uma situação, o Miller não estar dentro da simpatia de Floriano, é colocado o Tenente Machado. E permanece ali. Então, o Tenente Machado assume o governo de Santa Catarina interinamente, até que a situação se acalme,
E o Fritz Miller é nomeado, olha a situação, é nomeado para governar como intendente de Blumenau. E ele, ao entrar, essa nomeação não era aceita por Bonifácio. Ele e o seu grupo se articularam e não queriam deixar o Fritz assumir. Então, vem para Blumenau, sobre a ordem do tenente Machado, o grupo do Civílio, com os soldados, para garantir a posse de Fritz Miller. Então, esse destacamento sob o comando do Servilho, de Araújo, ele permanece em Blumenau para garantir esse funcionamento da intendência, e os chefes republicanos, lá nos bastidores, todos organizados para derrubar o Fritz Miller. Então, esses chefes estavam desprestigiados, desmoralizados, e a ação de Fritz Miller como o intendente, o que ele faz? Ele começa a desfazer aquilo que o pequeno tempo que o Bonifácio foi um intendente, o Fritz Miller desfaz. Então, mais rivalidade se acentua. E nesse ato de desfazer, ele agora procura nomear como seu homem de confiança o Paulo Schwarzer. Esse Paulo Schwarzer foi aquele que ele pede no seu leito de morte para fazer uma fala lá no momento do seu enterramento. Então, ele é nomeado para o cargo de secretário e divide a região em 11 distritos. Inclusive, Gaspar e Indaial são independentes, são criados como município. Mas, nesse tempo, não havia a reeleição, porque ele estava ali provisoriamente. Então, ele se destaca como o Fritz Miller, vendo essa situação, ele se destacou para nós como sábio, pesquisador, o homem que trocou correspondência com Darwin. Mas, como político, ele foi um desastre. Ele não teve essa diplomacia. Mas por quê? Aquilo que eu falei, eu só quero fazer a verdade, aquilo que eu julgo ser o real. E Fritz Miller, então, vai governar apenas 27 dias. 27 para 28 dias, e ele renuncia, então. Não quero mais. Mas não se esqueça que ele está com os seus inimigos. E não vão. Ele, então, tem agora uma outra cota que nós vamos ver. Entre os anos de 1893 e 94, nós temos um novo problema no país, que é a Revolução Federalista, nascida no Rio Grande do Sul, encontra simpatizantes em Lages, no Sul, e chega à capital. Fritz Miller não era republicano, ele era agora um federalista. O que acontece? Ele toma em 94, os federalistas tomam o poder no Desterro, e em fevereiro, em Blumenau, acontece um episódio. O Elisbão Pinto da Silva, que é cunhado de Ercílio Luz, sofreu um atentado. E, feitas as investigações, recai sobre o cunhado Ercílio Luz. Vamos fazer o julgamento. Então, feito esse julgamento, é chamado para depor, se não quem? Fritz Miller. Fritz Miller não presenciou nada, mas como ele era do lado do Elisbão, ele então vai dar o seu depoimento. E no momento do depoimento, ele vai dizer que ele não assistiu, mas ouviu o povo, e o povo, né, sempre foi coeso, e agora, Ercílio Luz, no caso da palavra final do nosso do Fritz Miller, ele diz que a suspeita, ele não sabia, não tinha certeza, mas toda a suspeita estava endereçada dirigidas a Ercílio Luz. Feito esse inquérito, ele vai ser preso, mas é uma prisão, como acontece no país que nós conhecemos, dura pouco tempo. Né? Ele logo é solto,
parece que nós estamos vivenciando a mesma história, né? Recapitulando. E houve, então, agora, uma situação bem delicada, porque os ânimos estavam muito acirrados. Em julho daquele ano, de 93, acontece um enfrentamento das forças federalistas que estavam passando por Blumenau, como os republicanos também iam para... Eu estou pulando assim, alguns momentos da história que já é um outro fato, que está envolvido a esse, mas eu estou mais me centrando no Alfred Miller. E os republicanos federalistas vão se encontrar com as tropas de Blumenau, que nessa época um grande número de blumenauenses, que vinham das sociedades de atiradores, tinham ido ao desterro para colocar no poder o governo florianista. No caso, quem eles queriam era esse Pedro da Luz. Então, o que acontece? Eles vão ter um atrito e os velhos blumenauenses que ficam na cidade vão se organizar para defender a cidade, porque esse grupo viria para atacar a cidade. Então, o que acontece? É considerado um traidor. E ele, então, vai ser, juntamente com o grupo dele, preso e julgado, e o julgamento seria o fuzilamento. No jornal da época, se registra que muitos blumenauenses do grupo republicano de Bonifácio querem e gritam que fuzile, que mate, porque eles não perdoavam o Fritz Müller. Mas veio uma ordem do desterro para que acalmasse os ânimos e que soltasse o Fritz Müller. Provavelmente pela extensão do nome Fritz Müller que representava. Vamos adiante. Aqui eu tenho os 3 personagens que nós esquecemos. Nós não podemos esquecer dessa mulher do meio, a Dona Carolina. A mãe de 9 mulheres, de um filho, e que teve essa paciência, toda esta, além da paciência, essa humildade, e também gerar esses 9 filhos, e ter um personagem, ela não era uma mulher culta, mas ela teve a sabedoria de administrar a extensão de Fritz Müller, as suas esquisitices, as suas rabugentas, porque ele era, mas nós também temos que dar um voto de grande louvor a essa mulher que teve essa paciência. E as ausências dele. As ausências dele, saía mato afora, levava sua sacolinha com farinha dentro e lá ia ele para as suas pesquisas. Ele só vinha, gerava seus filhos, e agora como eu vou, né, dar conta dessa família que eu criei, a filha que ele tinha mais expectativa de dar continuidade ao que ele fazia, que era a Rosa, suicidou-se. A esposa mandava as filhas ir para a Alemanha, que para elas viriam mais cultas. Enfim, essa é a história, então, que eu quis falar para vocês sobre Fritz Müller, e muito obrigada. Obrigado,
Rede